Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que estamos em agosto e dizem por aí que agosto é o mês do desgosto. Coincidência ou não, a gente vai contar a história de um brasileiro que só teve desgosto com essa vida de imigrante. Primeiro ele foi preso porque estava cuidando de um cachorro que nem era dele. Depois foi trabalhar de delivery e deu perda total no carro. E a culpa nem foi dele. Para piorar essa experiência na gringa, ele estava trabalhando de house cleaner quando limpou a casa errada. Gente, como assim limpou a casa errada? Eu já vi isso, mas foi no jornal. Na vida real mesmo, com um brasileiro, é a primeira vez. E olha que a casa tava podre, viu? Então, segura que lá vem história. Hoje vamos contar a história do Eric. O Eric veio para os Estados Unidos pela primeira vez em 2019. Ele veio cantar no evento da igreja. Deus me chamou para viver coisas maiores. O pessoal de uma igreja aí viu um vídeo dele cantando na internet, achou bacana e daí convidou ele para cantar aqui. E foi aí que ele apaixonou pela América. Mas na época ele não podia ficar aqui nos Estados Unidos, então voltou pro Brasil. Daí em 2021 ele cismou que o lugar dele era nos Estados Unidos. Na época, a fronteira estava fechada por conta do Covid. Para entrar aqui, tinha que ficar 15 dias no México fazendo a quarentena. A vontade do Eric era tanta que ele não ligou muito de passar por esse perrengue, não. Até porque os planos dele era ficar 10 anos nos Estados Unidos. Mal sabia ele nessa época que essa vontade ia acabar rapidinho. Aguenta aí que já eu conto tintim por tintim das furadas do Eric. Mas até aqui ele estava todo otimista. Chegou naquele pique. Tem trabalho aí? E aí, algum trabalho pra mim? O que aparecer, tô pegando. Aí a primeira oportunidade foi construção. Carrega peso, bota piso, ajoelha, amassa cimento, quebra aqui, quebra ali, limpa o suor com o braço cheio de sujeira e putz, descobre que não nasceu para isso. O Eric me falou que o peso dele não ajuda muito nessas horas. Por conta dele ser pesado, dói muito o corpo para trabalhar na construção. Então ele achou melhor explorar outras áreas, encontrar outras oportunidades. Let's go! Aí, segunda tentativa foi trabalhar com delivery. O Eric conheceu uma hispana, dona de uma floricultura. Essa mulher estava contratando uma pessoa para entregar flores no fim de semana do dia 4 de julho. Eu nem sabia que o povo aqui dava flor para os outros no dia 4 de julho. Vocês sabiam? Mas o negócio dessa hispana bomba todo ano, viu? Por isso, ela sempre contrata mão de obra extra. E aí que foi o Eric ocupar essa vaga especial. Ele curtiu o trabalho, falou que entregou um monte de flores, até em velório ele foi fazer entrega. Aí a hispana gostou tanto dele que contratou o Eric, então ele trabalhou o fim de semana todo e na segunda tava lá animadão na labuta. A primeira entrega foi logo cedo. Pegou lá o carro e estava dirigindo de buenas, parou num cruzamento e quando o sinal dele abriu, o Eric não viu mais nada. Só escutou a batida. Um senhorzinho passou no sinal vermelho e bateu logo em quem? No Eric, no carrinho velho que ele tinha conseguido comprar. A batida nem foi assim lá grande coisa, mas acionou o airbag e aí você já sabe, né? Deu perda total. E assim, acabou a vida de delivery do Eric na América. Terceira tentativa, dog sitting.
Ele foi contratado por uns brasileiros para cuidar do cachorro deles enquanto esses brasileiros viajavam. Era só uma semana. Não tem o que dar errado, né? Tem. Ele estava lá tranquilo, na frente da casa desses brasileiros e deixou o cachorro solto, brincando. O cachorro estava brincando naquele gramado que fica na frente das casas, sabe? Mas daí, quando eles entraram em casa, tocou a campainha. Quem? Polícia. O Eric levou uma multa de $50 porque lá onde ele morava não podia deixar cachorro sem coleira e aquela casa já tinha sido notificada disso. Isso quer dizer, a polícia já tinha avisado os donos do cachorro que não podia deixar o animal sem coleira. E daí o Eric, que não sabia nada, foi lá e deixou. Mas ninguém avisou ele. Então agora não era mais um aviso, e sim a multa. E o Eric ia lá saber disso. Ele pegou a multa e não entendeu nada. Ah, essa história se passa em Connecticut. Eu não sei se essa lei vale em todo lugar, mas pelo menos lá, acho que não rola deixar cachorro solto não. Mas enfim, ele guardou a multa e ponto final nesse rolo com a polícia. Ponto final? Será? Teve lá um dia que o Eric foi na delegacia resolver um lance com o carro dele, da batida. Foi ele e uma amiga. O Eric não fala inglês. Então, toda vez que tinha um pepino para resolver, essa amiga ajudava. Daí, na hora do atendimento lá da polícia, foi a amiga que foi até o guichê. E a bichinha voltou branca, pálida, só no susto. Eric até achou que ela tinha visto fantasma. E viu. Ô, Eric, você tem alguma multa de cachorro? Você pagou? Só ali que o Eric foi lembrar da maldita da multa. Mas já era tarde. Como ele não pagou, foi em cana. Enquanto a amiga continuava com cara de quem viu alma penada, o Eric foi algemado. Algemado ali na frente dela, de todo mundo, no meio da delegacia. Tiraram aquelas fotos deles com as linhas atrás, sabe? De bandido mesmo, que a gente vê em filme. Pois é, tiraram essas fotos aí e depois levaram o Eric para um elevador. E de lá, eles desceram. Ali, enquanto descia, ele até pensou: ai meu Deus, estão me levando pro inferno, só pode. Ai, sangue de Jesus tem poder, me tira daqui. Lá embaixo não tinha fogo e nem nada de ninguém segurando nenhum tridente, mas era de dar medo do mesmo jeito. Era uma prisão. O Eric foi levado para uma cela. Nessa cela que ele foi colocado, tinha ele e um hispano. Abriram um portão e jogaram ele lá dentro. Ele olhou pro cara, o cara olhou para ele e ele disfarçou. Vai saber o que esse homem fez. Boa gente não é. Boa gente não vai pra cadeia, ele pensou. Mas peraí, eu sou boa gente e tô aqui. Acabou que eles conversaram lá e o hispano explicou pro Eric que aquilo era só um procedimento padrão e que ele ia ser solto rapidinho. Tem preso que é preso tantas vezes que já sabe até das leis, né? Dos procedimentos. E ele estava certo. 1 hora e pouquinho depois de ser preso, o Eric estava livre. Mas assim, só liberaram depois que ele pagou a multa. Ah, deixa eu contar uma coisa aqui. Os brasileiros, os donos do cachorro, nem pagaram para ele. Eles não pagaram a multa e nem os dias que o Eric cuidou do animal. Falaram lá que era amizade. Eu acho que aqui já era hora de desistir. Sai pra lá com tanto azar. É corpo detonado, é carro batido, é prisão. Tá na hora de mudar de plano, né? Mas pro Eric, o plano ainda era ficar nos Estados Unidos.
E lá foi ele para a 4ª tentativa de se dar bem na América. Até porque alguma coisa vai dar certa, né? O job agora é limpar casa. Ele conheceu uma mulher que tinha uma agenda de clientes muito grande e precisava de ajuda. Vou explicar aqui como é que o esquema funcionava. Ela passava os clientes pro Eric, tipo o endereço, o tipo de limpeza que tinha que ser feita na casa. Falava se era uma limpeza regular ou uma limpeza mais profunda. E o Eric ia lá, ele e a Fabiana, parceira de limpeza dele. E tava tudo certo, até o dia que eles limparam a casa errada. Calma, que eu vou contar aqui certinho a confusão que isso vai dar. Num dia lá, bem cedinho, o Eric recebeu a ordem de serviço. Era para limpar uma casa. A instrução era entrar pela porta lateral, que ia estar destrancada. Até aí, beleza. Quando eles chegaram nessa porta, na verdade, tinham 2 portas. Uma porta era da casa de baixo e a outra da casa de cima. Eram 2 casas num lugar só. Deu para entender? Tipo geminada, só que em vez de ser lado a lado, era uma em cima e outra embaixo. Ele tentou abrir a parte de baixo. A porta estava destrancada. Aí ele pensou, é aqui. O Eric gritou, Hello! Ninguém respondeu. Então, mãos à obra. Antes de eu começar a explicar como era a casa, eu tenho que falar aqui que é comum os americanos deixarem as portas abertas. Às vezes, eles deixam a porta da frente mesmo aberta. Não é muito comum ter assalto a casas. Não tô falando que não acontece. Acontece sim, mas é bem raro. Então, por isso, dependendo do lugar, eles não se importam de deixar aberta. Agora, presta atenção que eu vou descrever a casa. Já pega o cafezinho, porque o negócio é tenso. O Eric e a Fabiana entraram pela cozinha. Cara, o fogão era só a gordura misturado com o resto de comida e tempero. Por falar em tempero, a casa inteira cheirava tempero. Ele acha que é tempero indiano, tipo curry. Mas não era só a cozinha, não. Era a casa toda mesmo. O balcão era daqueles cheios de coisas em cima, sabe? Pote, potinho, potão, flor, arranjinho, bibelô, xícara, panela, sujeira. Muita sujeira. Ah, tinha até uma capa de grude. Na hora que passava o pano grudava. O chão, então, tinham 2 quartos. O quarto do casal era tanta bagunça e sujeira que eu nem sei como é que eu explico aqui. Debaixo da cama tinha bituca de cigarro, latinha de refrigerante, saco de pipoca vazio, cinto, urso de pelúcia, travesseiro misturado com isso tudo. Sem falar na poeira, no cabelo. Eric falou que essa parte não conhecia aspirador. Nunca tinha visto um aspirador na vida. Era cheio de roupa pra todo canto. Eles tiveram que colocar tudo dentro do armário. Nem dava pra saber se era roupa limpa ou suja. O outro quarto era de criança. Pensa num guarda-roupa inteiro jogado no chão. Gente, tô até me coçando aqui com desespero de entrar num lugar desse. Não dava nem pra andar lá dentro. Ele me mandou as fotos, tá tudo lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. Como diriam lá em Minas, Deus me perdoe, mas se for pra viver assim, nem quero mais viver. O negócio era brabo. Mas Eric e Fabiana estavam empenhados na função. Cataram tudo nos quartos e deixaram como novo. Daí tinha um corredor cheio de tralha. O banheiro estava sujo. Mas é que era tudo tão sujo que nem estava um banheiro de horrores. Tava ruim, combinava com o resto da casa. A sala tinha teia de aranha que emendava do teto até o sofá, passando pela televisão até chegar na cobra. Cobra? Isso mesmo, ainda por cima tinha uma cobra na casa, uma cobra branca que ficava encarando o Eric e a Fabiana para onde eles iam, a cobra olhava. E além da cobra, das teias de aranha, a sala também era cheia de tralha. A almofada jogada para
todo lado e um suco ou, sei lá, um leite caindo, pingando no sofá. Gente, nem dá para descrever muito. Pensa numa casa de horrores. É isso. Mas, para quem já tinha visto que não dava para encarar a construção, que teve o carro destruído fazendo delivery, que foi preso por cuidar de cachorro, depois disso tudo vai falar o quê? Ah, essa casa tá suja, não vou limpar? Não, né? Então, mãos à obra. Quando eles terminaram, a casa tava um brinco. Sabe aquela sensação de trabalho realizado com sucesso? Essa era a sensação deles. Então juntaram as coisas lá e foram pro carro. Comeram ali a marmita, porque depois de uma tristeza dessa, só uma pratada de arroz com feijão pra salvar, né? E salvou mesmo. Depois do PF, os dois estavam prontos pra próxima. Quando eles terminavam a limpeza, eles sempre ligavam para a mulher que passava a casa para eles para saber qual que era o próximo endereço, o próximo trabalho. Mas aí é que tá. Quando o Eric ligou para saber o endereço, a mulher foi logo perguntando: cadê vocês? O cliente falou que não chegou ninguém para limpar a casa. Para tudo! Para tudo, porque a ficha de todo mundo vai cair agora, inclusive a minha e a tua. Eles limparam a casa errada. A cliente ligou para a mulher, eu nem dei o nome aqui para a mulher porque ela só aparece aqui na história. A gente pode chamá-la de patroa. Então a cliente ligou para a patroa perguntando: cadê o povo da limpeza? Eu não preciso falar aqui que Eric e Fabiana estavam lá na Casa dos Horrores, né? Lembra que falei que essa casa tinha uma porta que entrava para a casa da parte de baixo e logo do lado tinha outra porta que ia para a parte de cima? Então, estava tudo muito confuso porque a casa de cima estava em obra e era justamente a casa de cima que era para eles terem limpado. Mas daí, no meio da confusão, a patroa não podia perder o cliente, né? Mas se o povo da casa de baixo chegasse, ia chamar a polícia. Gente, aí começou o desespero do Eric. Ai meu Deus, se a polícia chega eu vou ser preso de novo, mas agora tem uma ficha suja. Ixi, ferrou. Eu vou ser condenado e passar o resto da vida nesse lugar. Não, nesse lugar aqui não, na cadeia. Sangue de Jesus tem poder, isso não pode acontecer comigo. Sou gente boa, lembra? O que eu faço? Ele não tinha muita escolha, não. Ele e a Fabiana tiveram que limpar a casa de cima rapidinho e sair de lá. Ufa! Quando o medo passou, os dois racharam o bico de rir da situação. A parte boa da história é que a limpeza da casa de cima estava bem de boa. Mas isso era a parte ruim também, de pensar que eles só precisavam limpar uma casa que já estava mais ou menos limpa e acabaram limpando a podre também. Mas foi isso que aconteceu. Limparam lá rapidinho e saíram correndo. Aí você me pergunta, mas e a dona da casa suja? Vou chamar essa casa assim pra gente entender de qual das casas que a gente tá falando. Então, qual foi a reação dela quando chegou em casa e viu tudo limpinho? Ela chegou em casa e levou um susto, claro. Depois, ela saiu pela vizinhança perguntando quem entrou na casa dela. A mulher da casa de cima explicou a situação e ficou tudo certo. O Eric ouviu falar que a dona da casa suja queria até saber quem foi para agradecer. Agradecer? Tinha que pagar, né? Mas o Eric não quis nem saber de gratidão, não. Vai que eles mandam me prender. Tô fora. E tava fora mesmo, inclusive do trabalho. O Eric foi mandado embora depois de ter limpado a casa errada. Ah, e ele não ganhou para limpar essa casa não. Ninguém pagou. Nem ele, nem a Fabiana receberam pelo serviço. Bom, acho que eu nem preciso falar muito o que aconteceu depois disso, né? Eric nem quis saber da 5ª tentativa de se dar bem na América, não. Ele pensou assim: pra mim, já deu. Catou as coisas dele lá e partiu Brasil.
essa foi a história do Eric. Na semana que vem, a gente tenta entender a história da Mirtes. Eu falo tenta entender porque ela saiu do Brasil para encontrar um namorado nos Estados Unidos e acabou se metendo numa confusão tremenda no aeroporto de Nova York pelo simples fato de não ter como falar com ele. O que deveria ser um encontro se transformou num festival de desencontros que só escutando mesmo para entender. É na próxima quinta. Não se perde nessa história, não. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.